don't worry about all of the names. I just wanted to acknowledge the land of the First Nations from which I'm presenting. And the Blackfoot name for the area is Mohkinstsis. So we want to start with a land acknowledgement and a short introduction of who we are today. Then we're going to talk about the teaching context, some technology, and then we'll have some time for discussion. Essa primeira parte, esse primeiro momento, elas reservaram para fazer um momento de frases de afirmação e de apresentação do território de onde elas estão falando, de onde elas são locadas. Isso é um costume em referência, em honra e em respeito às primeiras nações, aos primeiros homens do Canadá, às populações originais, né? Que se dizem, não somente nativos, mas primeiras nações humanas da região. E é isso, ela citou nomes, citou região, citou também as comunidades que são dali da região. Ok. So I'm presenting from Calgary, which is known as Mohkinstsis in the Blackfoot language. And I'm presenting from the University of Calgary, which was established in 1966. So it's a relatively young university, but it is one of the top 5 public research universities here in Canada. Ela trabalha e é locada na Universidade de Calgary, e é uma das universidades mais antigas do Canadá, sendo estabelecida em 1966. É também uma das maiores do Canadá. Unlike other sociology departments, especially in the US, our department has been growing substantially. We have a lot of majors. We have 800 undergraduate students, and our department has been growing. So the number of undergraduate students has been increasing steadily. At the same time, we only have about 20 full-time faculty members. That means our faculty to student ratio is very high. So we have a lot of students for very little faculty. Ela explica que na Universidade de Calgary, eles têm um corpo de funcionários, de professores, principalmente, relativamente pequeno. Então, a equivalência, a quantidade de alunos para cada professor é bem alta. For that reason, we have created teaching stream positions like the one that I'm holding in order to manage the number of classes we need to teach. We also rely very heavily on contract instructors who have very precarious work arrangements with the university. Para compensar esses números bem desequilibrados, né? A universidade faz uso de contratos com instrutores externos que não têm tanta experiência ou tanta história no campo que eles estão indo ensinar, e também com alunos doutorandos e mestrandos para ajudar a organizar as aulas, planejar aulas, corrigir trabalhos e também ministrar algumas aulas. I'm teaching about 7 courses every year, and the majority of courses I teach are introductory courses. That means there are very few sociology majors in those classes. Most of the students in my classes at the introductory level are students from other departments and other faculties that take sociology as an option. And in Introduction to Sociology, for example, one of the classes I teach regularly, only about 5% of the students are sociology majors, 95% come from other departments. Ela comenta que ela dá aula anualmente para 7 cursos, em média, e, além disso, dentro dos cursos, o público dela, em grande maioria, são de outras formações, não somente de sociologia.
porque é um curso obrigatório para muitos, muitos cursos. Assim como temos aqui na UNB, um pequeno comentário. Cursos introdutórios, como os que ela oferta, como ela ministra na universidade, são obrigatórios para uma vasta gama de outros cursos que às vezes não tem muito a ver com sociologia diretamente. The students that we're teaching are very diverse. Canada is a very diverse society. So the students are very diverse in terms of their gender, in terms of their social class, their race. But we also have a high share of international students. About 15% of our undergraduate students are from other universities outside the country. And they're speaking about 200 different languages. Or come from 200 different countries. And so the students are very diverse in our university. O corpo estudantil na Universidade de Calgary é muito diverso, tendo não só estudantes in loco do Canadá, canadenses, mas também estudantes internacionais lá e estudantes online de todo o mundo. E a diversidade não é somente de nacionalidades, é a diversidade linguística, cerca de 200 línguas diferentes são entre o corpo estudantil, de gênero também, diversidade de gênero, e de etnias também. The education in Canada is not, especially higher education, is not free. We see a commodification of education where education is sold as a good to the public. So, for example, at my university, undergraduate students pay about $700 for one course, and the international students pay about 2,700 Canadian dollars. So international students pay significantly more. And one of the reasons why our international student population is growing is because they bring in a lot of money for the university. No Canadá, existe a situação da comodificação da educação, onde as universidades, elas não são públicas e gratuitas. Lá as universidades são pagas. Os universitários canadenses, os estudantes canadenses, pagam uma taxa de 300 dólares canadenses, enquanto estudantes estrangeiros pagam cerca de 2.000 dólares, 2.000 dólares canadenses. Então, a educação é vista como um produto, um luxo que deve ser comprado, é vendido e comprado. Não é para acesso a todas as camadas da população. And that relates to my last point for the introduction. Because of the context, I teach primarily very large classes, so enrollment in my courses are typically between 200 and 400 students. And again, they come from different disciplines, international students. And while typically sociology is best taught in small courses, this is not a reality of my teaching, and this is where technology comes in, and much of our discussion today will focus on how do we use technology in these very large classes so that we can still facilitate learning in a meaningful way. Dado isso, que dessa comodificação da educação, ela vai para o próximo ponto, que é o fato de que ela dá aulas para turmas muito grandes, cerca de 200 a 400 estudantes por turma. E isso por quê? Porque isso gera renda para as universidades. Então, isso não é uma coisa que a universidade pensa realmente em reduzir para benefício dos alunos. Por exemplo, os cursos de sociologia são melhores dados em grupos menores, mas a universidade não pensa nisso, pensa financeiramente. E a questão das turmas maiores, para solucionar o problema de espaço, não é possível caber 400 alunos em uma turma, que foram se estabelecendo as variações de turmas que elas vão apresentar a seguir aqui, envolvendo tecnologia. Né? A tecnologia se tornou um grande aliado das universidades por conta disso. Okay.
Hi, everyone. My name is Catherine Lyon. I'm speaking to you from University of British Columbia on the unceded territory of the Musqueam First Nation. Ela se apresenta, o nome dela é Catherine, ela está falando da Universidade da British Columbia, né, que é a Universidade da Colômbia Britânica. UBC was founded on the stolen territory in 2008. Sociology is the 5th largest major in the Faculty of Arts at UBC, and we have been growing quickly. Sociology faculty teach 10,000 students annually. Ela comenta que na Universidade de British Columbia, ela é uma universidade estabelecida também mais anterior até de Calgary, 1908, uma das maiores também universidades do Canadá, com um grande departamento de sociologia, principalmente, e eles dão aula a cerca de 1.500 estudantes ao ano. E continua crescendo. The average class size is 60 students, and we have a better faculty teaching ratio at the University of Calgary, but we still rely heavily on contract lecturers for teaching. A diferença para a Universidade do Canadá em números é que de Calgary, é que a Universidade de British Columbia tem em suas turmas cerca de 60 estudantes, um número consideravelmente menor, mas eles ainda têm uma diferença nas quantidades entre professores e alunos considerável. Então, a Universidade de British Columbia também contrata professores e instrutores externos para compensar essa diferença de números. When I began teaching sociology 10 years ago, I taught small classes of 30 students with very little technology, but today I teach classes of 200 students. Quando ela começou a dar aula 10 anos atrás, ela dava aula para uma quantidade bem menor de alunos, mas com o avanço tecnológico, ela dá aula para aproximadamente 200 alunos. In these larger classes, I have found technology extremely valuable for lectures, learning activities, assessments, and course administration. Ela comenta que a tecnologia é uma grande aliada que ela utiliza em vários aspectos da vida da universidade. As I will discuss later, I feel very supported in my department with experimenting with technology, but this institutional context differs greatly across the country. Ela se sente muito apoiada pelo departamento dela quanto a isso experimentações com a tecnologia, adaptações dos métodos e conteúdos para o ambiente digital. E acho que é isso, basicamente. Ela gosta da pesquisa tecnológica e inserção da tecnologia no meio do estudo. In Canada, sociology is still a young discipline. We had our first department in 1925, and university sociology education is decentralized. Each department decides its own curriculum with the university's goals. Obrigado. Ela comenta que é uma disciplina nova, né, um curso novo, na verdade, é de 1925, é um curso descentralizado e que os departamentos eles têm a permissão para escolher o currículo. In high school, curriculum is also decentralized, so each part of the country sets its own curriculum, and sociology is an
course in some high schools. Já no ensino médio, também tem essa questão de que cada escola pode inventar o próprio currículo, pode criar o próprio currículo de ensino de sociologia, e isso pode diferenciar entre províncias e também entre territórios. When we make decisions about the use of technology in our classroom, one thing we have to consider is the technological context in which we work. And so here's some data for different OECD countries on personal computer access. And as you can see, Canada has a fairly high share of people that have access to personal computers. About 83% of people in Canada in 2019 had access to personal computers. Quando nós vamos dar aula, é preciso levar em consideração o contexto no qual estamos inseridos. O Canadá tem uma alta taxa de pessoas que possuem um computador pessoal. Em 2019, 80% das pessoas tinham um computador pessoal. So here we just provide some data for Canada, which is blue. The OECD average is marked in black, and then for comparison, Brazil is marked in red in this graph. Essa diferença nas quantidades no acesso a computadores pessoais é possível ser identificada nesse gráfico, que o Canadá é a linha em azul e a linha em vermelho é a do Brasil. Então, há uma disparidade muito grande no acesso à tecnologia e acesso à educação também tecnológica. Similarly, here is the availability of the internet. And as you can see, again, Canada has a very high share of the population that has access to the internet. And the goal is to have 100% coverage by 2030 in Canada. Esse segundo gráfico mostra o acesso à internet. O Canadá tem um alto índice de pessoas com acesso à internet e o plano deles, o plano de governo, o plano de país, é que todos tenham acesso à internet até 2030. So access to technology is one thing, but we also have to consider people's personal skills and competencies. And one thing we learned during the pandemic is that the digital literacy varies quite greatly in the population by age, by different social class backgrounds, and by location. Além do acesso a computadores pessoais e acesso à internet, é necessário levar em consideração as habilidades, competências e alfabetização digital, quando se conversa sobre tecnologia e digitalização da educação. Before we continue with our Sorry, just need to finish. Porque essas competências podem variar muito entre faixas etárias, entre gênero, entre faixas de renda e também entre faixas de nível de acesso à educação primária, secundária, etc. Okay, you can continue. Sorry. Before we continue with our presentation, we would actually like to have a quick discussion in the room to share your experiences with electronic and technology in the classroom. So we budget about 3 minutes just for free conversation in the room. So feel free to turn to your neighbors and just have some discussion about the technological context in which you work, what kind of technology you're using and how it shapes your teaching or will shape your teaching in the future. Antes de continuar a palestra, ela gostaria de fazer uma rápida discussão sobre o acesso à tecnologia dos presentes aqui, uma discussão de 3 minutos sobre o contexto tecnológico no qual as pessoas estão inseridas e como isso modula a educação. Caso suggestão é que ela
comente com alguém do seu lado. Então, discutam entre si. usa tecnologia, se ela está usando, se altera, como vai ensinar. Mas pode falar de uma forma geral também, né? Não sei se alguém queria falar mais publicamente. Eu acho que isso foi um alador não pode funcionar. Né? Uma coisa que elas botaram esse tempo para vocês discutirem entre si. Pandemia, né? Quem é que deu aula na pandemia? A galera também. E como é que foi? A gente lá. Como vocês usaram a tecnologia na sala de aula ou no momento de aula, né? Porque muitas aulas foram pro remoto, né? Como vocês usaram da tecnologia? Para fazer as coisas que a gente fazia presencialmente. Então, que coisas são essas? O que vocês faziam? A mesma coisa, só que pior, né? Vocês, em sala de aula, normalmente, vocês utilizam de slides, por exemplo? Sim. Sim? Vocês apresentavam isso, então, nas chamadas de vídeo? Compartilhavam os slides nas chamadas de vídeo? Vocês usavam em sala de aula, antes do uso da tecnologia, né, das aulas remotas, vocês utilizavam de vídeos do YouTube? Em sala, vocês apresentavam vídeos? Sim? Eu não, porque na minha sala de aula na UFB não tinha internet. Pois é, esse é outro ponto. Outro ponto. Esse é o ponto. Diferenças, então. Que diferenças são essas? Salas com tecnologias, já com acesso à internet, salas sem acesso à internet. Os alunos não tinham na minha escola acesso a Wi-Fi. O Wi-Fi só começou a se tornar comum esse ano no meu campus, enquanto que no principal campus, no campus Brasília, já tinha Wi-Fi desde o início. Eu lembro que na UFSC, por exemplo, teve que fazer um edital, né? Tanto de notebooks quanto de pacotes de internet, porque muitos alunos ou tinham notebook, mas não tinham internet, ou não tinham nenhum dos dois. E a Brasília também. Na UFB a gente tem que passar por um curso de formação para o uso das tecnologias. Eu acho que do gráfico que elas colocaram, uma coisa interessante é que o Brasil está lá embaixo no computador e muito próximo na internet. Que os alunos usam o celular? Basicamente, né? Grande parte dos meus alunos usavam o celular para fazer as atividades e para acessar a internet para se comunicarem na sala online. E isso pode criar até barreira, né? Porque às vezes o celular, o sistema operacional, não é compatível com a plataforma de aprendizagem virtual, né? Por exemplo, o Moodle. E aí o aluno não consegue acessar o arquivo PDF, ou ele próprio não consegue se organizar nos estudos e acaba deixando para a última hora, aí descobre que não consegue acessar a página, aí passa do prazo, né? Ou a instituição não tem tutor para poder acompanhar os estudantes, então aí estuda 2 dias, né? Fica tudo com o professor sobrecarregando, né? Só para falar de texto pandêmico também, eu perguntaria como é que formato de ensino, MCD, né? Aulas muito mais expositivas do Meet e falava muito mais do que uma aula presencial, onde a gente tem muito mais troca, né? Então, modelou nesse sentido, virou quase, assim, na minha experiência, meio palestra, assim, mais do que aula. Sim. É um desafio a gente estabelecer um tipo de interação nesse ambiente, né? Principalmente com os alunos do ensino médio, né? Porque eles têm dificuldade, dormem, passam a noite no WhatsApp, passam a noite nas redes sociais e de manhã tomam uma ruim de sono. Ainda ano passado. Ou muitas vezes também, no período da pandemia, isso é uma coisa que eu percebi, muitos alunos também estão fazendo outra coisa. Como precisam ter a presença na aula, eles ligam, entram lá na chamada, tira a câmera e tira microfone, e aí vai limpar a casa. Na minha universidade, um esqueceu e estava outra transando. coisa. Oi? Na minha universidade, uma pessoa esqueceu e estava transando. Meu Deus do céu! Tá, mas bora resumir e jogar para elas, que a gente já passou os 3 minutos. I had just tried to summarize. We made a more general discussion with everybody here in the amphitheater, and we are saying that
When you're for graphic, you can realize that Brazil has a very low access to personal computer, but for internet, it happens that many of our students during the pandemic specifically, they use the internet using the cell phones. So we are teaching, and our students, they didn't have many at times personal computers, and they just trying to follow the class using cell phones. And many people say here that interaction was also a problem because we are just lecturing, in fact, because our students sometimes they never talk with us, or in many moments they are maybe another activities at the same time they have class, especially those that have children or have parents, etc., that need some caring at home. Mhm. And that's very interesting, and we're going to come back to that because we're going to talk a little bit about how our priorities in using technology shifted before the pandemic, during the pandemic, and after the pandemic, and how we used technology very differently. So I want to talk a little bit about what happened before the pandemic in our classrooms. And the question was at the time, what role does technology even play? Do we need it? Do we not need it? How do we use it? Agora ela vai falar sobre o uso da tecnologia e como essa questão da pandemia mudou a situação do uso da tecnologia, como era utilizado antes, como era utilizado a tecnologia durante a pandemia e como a tecnologia começou a ser utilizada depois. So when I have 400 students in the lecture hall prior to the pandemic, the way it would look is that I looked at the back of about 300 laptops. So because we have such a high access to personal devices, most of the students bring their laptops to class to take notes, but also to do other things. Uma coisa que ocorria muito no período pré-pandemia é que, quando ela estava dando aula, uma turma para 400 alunos, a única coisa que ela via eram da parte de trás, de cerca de 300 computadores, que todos os alunos praticamente traziam seus próprios computadores para a aula, para usar como uma ferramenta de tomada de notas, né, anotações do curso, mas também para fazer outras coisas enquanto a aula estava ocorrendo, né? Então essa questão das distrações durante a aula não era somente nas aulas online, né? So here's an example of some of the distractions we were worried about. There is an anonymous Facebook group called UFC Confessions, and students would regularly confess all of the things that they would do. For example, watching TV shows like Grey's Anatomy, Googling how to bathe a cat, and surfing through the internet, going shopping, and those kind of things, and distracting everybody who sits behind them. O que ela está mostrando no slide é que foi se criando vários perfis. Nesse caso, um deles é as confissões do ambiente acadêmico, do ambiente universitário. E aí tem evidenciando todas as outras coisas que os alunos estão fazendo com as suas tecnologias, com seus computadores durante a aula. Tem um que uma aluna estava assistindo Grey's Anatomy, esse Squishy Fig, a menina tá comentando que uma aluna na frente dela estava assistindo Grey's Anatomy, percebeu que outras pessoas atrás dela estavam assistindo junto com ela, então ela ligou as legendas para outras pessoas conseguirem acompanhar o que estava se passando. Outra é que uma confissão, alguém está comentando que pedindo para a menina na frente, sentada na frente da turma, para que ela pare de ficar checando outros sites aleatoriamente durante a aula para fazer compras ou outras coisas, porque isso chama a atenção de todo mundo que está atrás e aí ninguém consegue prestar atenção na aula que está acontecendo um pouquinho mais à frente. E o último caso, can you show the third tweet, please? Thank you. O terceiro caso é que estava um aluno falando, eu passei a maior parte da minha aula de psicologia
procurando no Google como eu posso dar banho em um gato. Então foi um dia muito produtivo. Zero atenção na aula. Okay, thank you. You can proceed. So, as a response to the clear distraction that might happen because of people's personal devices, for a while, I actually did not allow students to bring their laptop to class. But that's very ableist because there are some students who need to take notes on a laptop, for example, because they cannot take it by hand. So what I did instead is I created laptop-free zones in each lecture hall where you could not use a laptop if you wanted to sit free of distraction. Devido a essas situações, ela resolveu proibir o uso de laptops e aparelhos pessoais para fazer anotações, porém ela percebeu que alguns estudantes precisavam e necessitavam de fazer essas anotações nos laptops, então ela criou zonas livres de laptops. Divisão da sala. The issue of laptop use and whether we should or should not ban laptops was also picked up in the popular press. There was a lot of academic research. And one of the things that we learned from it is that while it might be a source of distraction, banning laptops from the classroom is not the answer. Esse problema da presença de tecnologia e laptops na sala de aula e as distrações que podem vir disso é que acabou se tornando um tópico muito trabalhado academicamente também, tendo muitos artigos e trabalhos sendo feitos a respeito disso. Então, aí tem uma lista de alguns dos muitos artigos que ela já leu, talvez, a respeito, por exemplo, a luta para a atenção da classe, professores versus laptops, distrações na sala, na turma, na sala de aula conectada, ou seja, com conexão Wi-Fi, atenção dividida. Por que eu estou pedindo a vocês que não usem laptops? Não, banir laptops não é a resposta. Banir laptops chama a atenção a estudantes com dificuldades de aprendizado. Não insulte a sua classe, a sua turma, ao banir laptops. E o último é repensando o banimento de laptops novamente e o processo de anotações. Ok. So how did we get to this point? Well, for one, we see what some call the emergence of a digital generation. When I started my undergraduate degree in 1999, most of my professors used the overhead projector still, and we took our notes by hand. And now the situation is very different. We have an entire generation of students now who grew up with technology in their hands, and they were deeply immersed in technology, which is why they're referred to as the digital generation. Ela comenta um pouco sobre a vida pessoal dela, que em 1999, quando ela estava na graduação, os professores utilizavam projetores, e hoje a situação é bem diferente. Todos têm acesso a laptops e celulares na palma da mão. E antigamente as anotações eram todas feitas à mão pelos estudantes, né? Nos seus próprios cadernos, canetas e lápis. Mas hoje em dia a maioria das anotações estão sendo feitas pelos alunos no meio digital, né? No seu computador ou no seu próprio celular. And then we have technological development. So technology becomes more portable, it becomes more affordable. And in addition, we have changing infrastructure. So for example, the widespread use of Wi-Fi and having access to Wi-Fi in all of our classrooms now. Com essa nova geração digital, né,
a tecnologia tem se tornado cada vez mais acessível financeiramente, mais barata e mais portável, a questão dos celulares. E, além disso, essa questão da presença dos celulares e os pequenos computadores pessoais com os alunos, veio também as mudanças na infraestrutura dos locais de ensino. Leia-se as salas conectadas, né, o acesso ao Wi-Fi já muito mais comum nas escolas e universidades. Then we have what we call this kind of cultural fetishization of technology, where technology is good, technology is modern, and we need to embrace it. And that also goes along with an increased emphasis on computer literacy, for example, in schools, in order to ensure that students are employable and are well-versed in using technology in employment. Com isso, todas essas mudanças e essa presença da tecnologia nas escolas, nas universidades, na mão de todas as pessoas, veio a fetichização cultural da tecnologia, que é basicamente você passar a propagandear, né, que a tecnologia é a mais moderna, é a melhor, é muito importante, é essencial para a sua vida, faz toda a diferença, é ótimo, tenham. E com essa diferença de pensamento, de julgamento da tecnologia, né, da presença da tecnologia na vida das pessoas e nos ambientes de ensino, veio também a importância do ensino, da alfabetização computacional, a alfabetização digital das pessoas para o ambiente de trabalho. Se tornou uma necessidade você ser versado em tecnologia para ter uma boa colocação no mercado de trabalho. And lastly, we have to be critical about the role that technology plays in the commodification of education. For example, the Apple Store gives UFC students a discount. There's software that we're selling to students, but also thanks to the pandemic, we have realized that we can actually increase class sizes when we teach a class online, and we can export education and make money by, for example, selling seats in online classes. Ela comenta sobre o uso da tecnologia, que a gente tem que ter uma visão crítica, mas, apesar disso, ela comenta, por exemplo, que a Apple dá desconto para os estudantes e, graças à tecnologia, consegue abranger um maior número de alunos. Se torna dentro da comodificação da educação, porque as universidades podem vender mais assentos para as salas de aula, tendo esses alunos online, né? Online é um mundo muito mais vasto, você pode ter muito mais alunos em cada turma. E a questão da acessibilidade, a tecnologia se torna uma parte da comodificação da educação, porque marcas como a Apple vendendo tecnologia com desconto para estudantes, ou até mesmo sistemas operacionais e softwares, programas, como a gente tem aqui em muitas universidades no Brasil, a Microsoft vendia muito para alunos com desconto, para universidades com desconto, para que utilizássemos a plataforma e todas as facilidades, todos os programas incluídos com desconto, mas ainda assim, é uma coisa que vem com custo, não é uma coisa acessível a todos. When COVID started, Canadian faculty could no longer question whether to include technology in our classrooms. Technology became the medium for teaching and assessment. In Canada, most large universities transitioned 90% of their courses to online learning in March 2020. Quando chegou a pandemia, quando começou a pandemia, não era mais uma questão de
será que incluímos a tecnologia no meio educacional? Se tornou uma questão de temos que incluir a tecnologia no nosso modo de ensino, porque temos que ir para o meio digital, porque era isso ou muitos alunos teriam que abandonar os estudos por questões de saúde. Então, como fazer isso funcionar? Como adaptar-se à tecnologia, como adaptar o próprio ensino à tecnologia para que as universidades e o ensino não seja tão interrompido, tão lesionado, tão lesado pela situação mundial da pandemia. Many Canadian universities had online learning management systems already in place across the whole university. And so faculty were encouraged to extend their use of these systems to give online lectures and deliver assessments and tests. Com o começo da pandemia, não foram todas as universidades e faculdades que tiveram tanta dificuldade para se adaptar ao meio digital. Muitas já tinham alguns cursos já presentes no meio digital, como ensino à distância e aulas já em contrato, não só de aula remota também, no meio de aula remota, como se fosse um ensino híbrido. Mas não eram tantas, ainda tiveram muitos que tiveram que se adaptar. Next slide, please, Annette. In April of 2020, a colleague and I wanted to learn about how our students were experiencing this rapid COVID transition, and we conducted a survey of 576 UBC students from a range of disciplines and backgrounds, and we found both challenges and benefits to moving online. Em 2020, a Catherine Lyon e uma colega resolveram fazer uma pesquisa, né, para poder perceber como estava se dando essa situação da transição para o ensino remoto e o bem-estar geral dos estudantes. Então, os dados, essa pesquisa que elas fizeram foi com 576 estudantes da Universidade de British Columbia, e elas chegaram a esses dados, esses números, de que 1 em 4 estudantes eram internacionais, então não necessariamente estavam localizados no Canadá, em British Columbia. E isso tudo, essa pesquisa, não foi só no campus, no departamento de sociologia, no departamento dela. Foi incluindo cerca de 11 faculdades, 11 cursos, e através de vários níveis, né, que lá eles têm um modo, aqui nós trabalhamos por semestre, lá é por ano. Então, estudantes de todos os níveis de presença na universidade. Some of the challenges were that students experienced technology overload because each course instructor asked them to use different kinds of technology. They also felt a lack of control over how the courses were changing very quickly. And so many students disengaged from the course material and from other students in the class online. And some students felt like they couldn't access their instructor if they needed them. Ela comenta um pouco sobre as dificuldades, que é o uso exacerbado da tecnologia. Ela comenta que muitos estudantes tinham dificuldade de acessar um instrutor também. Ela comenta sobre sobrecarga tecnológica. Cada instrutor que dava uma aula, cada instrutor que esses alunos tinham, cobrava o acesso e a utilização de uma plataforma ou de uma ferramenta diferente, e faltava instrução a respeito de como utilizar cada uma dessas plataformas. Além disso, eles sentiam que ficaram com uma falta de controle, eles não tinham opção, não tinham opinião
em como os cursos estavam sendo modificados, como os cursos estavam sendo transformados nessa transição para o meio digital. Nisso, com todas essas dificuldades, muitos alunos se tornaram desconectados do curso, se desconectaram do curso, dos colegas, da própria comunidade da universidade, se sentindo desmotivados, já que não entendo nada, como é que eu vou acessar tudo isso? É muita coisa, não consigo. E isso trouxe uma carga muito grande para o bem-estar mental também de muitos estudantes. Some students expressed privacy concerns because universities brought in online exam proctoring services that took too much personal information about students. UBC later banned these services. International students had issues with time zones because they traveled back home, and some of them had to have live online lectures at 2 in the morning. And some international students also didn't feel safe with the course content. So if they are in countries with governments that censor the media, they couldn't look at all the material their sociology professors were sharing with them. Outras questões que vieram à tona nessa pesquisa foram as preocupações com privacidade. Muitas das plataformas e ferramentas que os professores instruíam os alunos a utilizar acabavam, para você se inscrever, ou até mesmo quando você fazia testes dentro dessas plataformas, era necessário você entregar muitos dos seus dados, informar muitas das suas informações pessoais para poder prosseguir. Então, isso se tornou uma questão de segurança pessoal, também não só segurança digital. Muitos alunos se recusavam a prosseguir com a utilização dessas ferramentas e plataformas. Com um certo tempo, isso se tornou foi banido, essas práticas chama em inglês, tem um termo que é tipo... basicamente, eles roubavam a sua data, né, seus dados. Isso se tornou proibido, não seria mais necessário você submeter tantas das suas informações. Outra questão era o problema de fuso horário. Muitos estudantes internacionais voltavam para suas residências primárias, suas terras natais, e isso tinha a questão do horário como um problema, porque, por exemplo, você está do outro lado do mundo, talvez você tenha que assistir a sua aula aqui no meio da tarde, tipo, logo depois do almoço, onde você se encontra, na verdade, você tem que estar acordado 2 horas da manhã para poder conseguir estudar, né? Ter acesso ao seu professor, ter acesso ao seu conteúdo. Outro problema que foi apresentado foi a questão de segurança também e acessibilidade do conteúdo, porque para esses estudantes que voltavam ao seu local de origem, muitos lugares têm restrições de acesso a materiais online. Então, por exemplo, na China, na maioria dos espaços na China, você não pode utilizar o Google, então não tem como você pesquisar muitas coisas. Muito da mídia e do conteúdo que é apresentado, você não tem como acessar, porque é um acesso restrito a determinadas regiões do mundo, né? Ok. And a small number of students who lived outside the city in rural areas had difficulty obtaining consistent high-speed internet access and a home computer. Ela comenta sobre uma outra dificuldade, que é os alunos de zona rural, que eles vivem fora da cidade e que, por causa do local onde eles estão, às vezes há dificuldade de conexão com a internet. But there were also benefits and lessons to be learned that were shared by students, and I will share 2 insights from the survey.
mesmo com tudo isso, todas essas dificuldades, houveram também pontos positivos. Elas conseguiram obter algumas percepções pedagógicas importantes nesse período de inserção digital em massa. So the first insight, students benefited from the flexibility built into their courses. For example, the students were asked about their preferred lecture mode, and live lectures that could not be viewed later were the least popular mode. You can see the 6% on the right, that was the least popular. The favorite mode on the left at 58% was live online lectures that can also be viewed later. Ela comenta e mostra aqui no gráfico que as vantagens, e a maioria dos alunos, como você pode ver, 58% preferiam as aulas que poderiam ser vistas depois, e a minoria dos alunos, 6%, preferiam as aulas que não poderiam ser vistas posteriormente. Tem diferentes modos, né, de ensino aí, que acredito que os professores aqui presentes devem ter testado alguns. As aulas online, que são gravadas, aulas gravadas em antecedência, então são aulas assíncronas, que são postadas no site do curso ou na plataforma do curso, como Moodle ou o SIGA, algumas universidades utilizam. Também tem material, né, aulas pré-gravadas, aulas assíncronas, com questões já embutidas para utilização dos alunos, para atividade para os alunos realizarem. Também postado no site, no curso. Slides de PowerPoint, também como se fosse um conteúdo assíncrono, com notas, anotações e comentários anexados, colocados na plataforma do curso. E o último, com menor preferência, foram as aulas online que não eram gravadas, então não tinha como você acessar o conteúdo que foi perdido, ou que foi passado e você, às vezes, não conseguiu acompanhar na velocidade que estava sendo a aula. Students told us they value live synchronous online lectures because they offer them routine, accountability, interaction, and a chance to ask the instructor questions. But recordings of those lectures were also for students so they could watch them again and study later. Lecture recordings were most useful for international students learning English and students with disabilities. Esse modo mais favorito de aulas online síncronas, que eram também gravadas para acesso depois, foi o modo preferido de aula, porque os alunos poderiam ter uma organização e eles eram responsabilizados pela sua presença ou não na aula, então eles mantinham uma certa rotina, mas também é muito bom porque, pelo fato de ser gravado, era ótimo para alunos que estavam ainda aprendendo inglês, alunos internacionais com um nível mais baixo de conhecimento de inglês, porque eles poderiam botar na velocidade de preferência para conseguir acompanhar o conteúdo depois, e também para alunos em geral, porque eles poderiam utilizar a própria aula dada para voltar e estudar depois, em outro momento. E as aulas síncronas online eram também ideais porque davam a oportunidade do aluno acessar e se comunicar com o professor para poder tirar suas dúvidas. E também era muito importante essa questão de ser gravado, porque isso dava oportunidade aos alunos com deficiências, dificuldades de aprendizado, para poderem ir acessando no seu próprio tempo e irem com mais calma vendo o conteúdo dado.
A growing trend for flexibility is high flex pedagogy. This approach uses in-person and online modalities at the same time. As shown in the picture, the instructor is lecturing to students in a face-to-face class and has online students at the same time. Ela comenta um pouco sobre a pedagogia híbrida. Aí, no caso, ela mostra que é a situação no qual o professor está dando aula online, mas ao mesmo tempo com uma turma presencial. Students could choose to attend class in person or online, and synchronous or asynchronous. Students receive the same content and an equivalent experience no matter what they choose. Annette and I have fully, but we are paying attention to this trend. Nessa situação da pedagogia híbrida, das aulas híbridas, os alunos podem escolher se eles vão comparecer presencialmente, né, no local da sala de aula, ou se eles vão assistir online, ou também podem escolher se online, se eles vão assistir síncrona, né, no momento que está ocorrendo a aula, ou também assíncrona, né? Gravou, está gravado, eu posso acessar depois esse conteúdo no tempo que for mais conveniente para mim. As duas professoras, a Catherine e a Annette, elas duas não se comprometeram completamente com esse modo híbrido de ensino, mas elas estão de olho nessa tendência de outros professores e no Canadá mesmo. The second insight from our survey is that students desire consistency in what educational technologies were used across their courses. More than 25% of students cited learning a lot of new technology without much or any support as part of their challenge to moving online during COVID. Mais de 1/4 dos estudantes entrevistados nessa entrevista comentaram que estavam aprendendo muito sobre tecnologias diferentes, só que com pouco ou nenhum apoio da universidade e dos instrutores para conseguir aprender a utilizar dessas tecnologias. Isso foi um dos principais desafios para se adaptarem, os alunos se adaptarem e aceitarem a modalidade online. 60% dos participantes da pesquisa apontaram que os diferentes modos que os professores, os instrutores, foram para o meio digital, né, adaptaram suas aulas para o meio digital, especialmente a utilização de diferentes ferramentas e plataformas entre os cursos foi um impedimento muito grande para eles conseguirem se adaptar. Então, assim, um professor utiliza Moodle, outro utiliza o Cigar, outro utiliza o Google Classroom, outro utiliza Teams. São muitas plataformas, muitas coisas diferentes, não dá para acompanhar, né? 60% of students found that the diverse ways that instructors moved online, especially the different tools and platforms across their courses, was their main barrier in learning. So this research suggests that universities should agree on a centralized and consistent set of tools for teaching and train faculty and students on those tools. Com esse problema de muitas coisas para acompanhar para o aluno, todos eles concordaram e tentaram entrar em acordo com as universidades para que fosse unificado, né? Todos os professores concordassem com uma plataforma só, uma ferramenta só, ou uma gama de plataformas, uma gama de ferramentas só. Todo mundo migrar para a mesma. Porque assim facilita também para os próprios instrutores. Você aprende uma só, fica muito mais fácil a correspondência entre materiais
E os professores também têm menos dificuldades na migração para o online, né? Tendo mais instrução, eles conseguem orientar mais os seus alunos também nas próprias plataformas. E receber treinamento funciona. E receber treinamento também Em uma só plataforma. ajuda, né? Em uma plataforma só. Todos tendo acesso ao mesmo treinamento para utilização. So much for what we've learned from the pandemic. And the question for us was, where do we go from here? And when Catherine and I talked about our institution's approaches to moving on, we found that there were quite significant differences in how universities are dealing with kind of this post-pandemic, if we can even call it that, period of teaching, where we're trying to figure out how to move forward from here. So here we would like to do a quick discussion, because we've been talking a lot, and ask you what you were taking away from the pandemic in terms of your teaching and learning, and how your approach to technology has changed even during that time, or even perhaps stayed the same. So again, we want to do like a 3-minute open discussion before we continue on with the last part of our presentation. Então, novamente, ela vai fazer uma nova discussão. Ela começa comentando sobre para onde nós vamos a partir de agora, em relação à tecnologia. Ela comenta que, em conversas com a Catherine, as duas perceberam que as universidades têm abordagens diferentes, e ela gostaria que a gente debatesse sobre como o nosso uso da tecnologia, apesar da pandemia, além da pandemia, e como a abordagem tecnológica continuou, ou se ela permaneceu ou mudou de alguma forma. Basicamente, né? O que a gente está fazendo depois da pandemia, né? A gente continua usando, mudou, voltou para o que era antes. Você, Bruna, está aí dormindo, que falou que a gente está dando aula igual antes. Eu voltei a abolir a tecnologia da vida, salvo o grupo de WhatsApp, para facilitar o envio de coisas que eu espero que eles enviem. E o resto? A minha escola, a partir de segunda-feira, vai ser toda remota. Porque está sendo demolida. E aí está tendo um problema lá que não consegue ter aula em uma parte da escola. Mas é uma situação circunstancial. Mas os professores ainda utilizam, né, da plataforma para enviar atividade, acessar de alguma forma aquilo que foi deixado por contexto dos aulas remotas. O que eu vejo, também para a minha experiência de professor na universidade, né, o seu Bonito ainda dá aula no mesmo lugar, né, os alunos odeiam fazer encontro presencial com os orientadores, inclusive, muitas vezes, porque é longe. Alguns preferem, mas, tipo assim, quando pensar, tem que cruzar a cidade. Eu moro na Palhoça, né, região metropolitana lá de Floripa. Professor, eu tenho que pegar um ônibus, viajar 1 hora para chegar em Florianópolis, na UFSC, para falar com você meia hora. Prefiro falar de casa. Até banca também, alguns, mesmo quando todo mundo é do lugar, às vezes as pessoas preferem fazer a banca online. Ana? Mas no caso do ensino médio, na realidade do Distrito Federal, a pandemia, né, e as aulas online fizeram os alunos relatarem que eles adoram a aula presencial, porque eles não querem voltar para o online de jeito nenhum, querem utilizar tecnologias, etc., mas com a aula presencial. No ensino médio, a socialização. O período pandêmico foi de adoecimento, então querem voltar, gostam da aula presencial, preferem se encontrar, inclusive, para fazer trabalho, porque o período pandêmico foi muito difícil. Então, acho que tem indiscutível uma diferença entre o aluno de ensino médio que está em redor da sua casa e no ensino superior, que voltou para casa, fez outros deslocamentos no período pandêmico. Você está falando do DF, você falou? Distrito Federal. Ah, tá. Está falando, Catarina. Eu acho que isso tem uma divisão entre alunos, porque tem alguns alunos que realmente abominam agora o ensino online, porque eles tiveram essa questão muito registrada, a questão do adoecimento, né, um período de adoecimento, com muito ligado à pandemia, mas e também por conta da questão de que a sua casa, né, a sua casa, o seu quarto, onde costuma ficar o computador dos alunos,
o seu espaço de tranquilidade, de relaxamento, de se isolar, de se afastar de tudo que te estressa, que é geralmente a escola, é geralmente trabalho, é geralmente a faculdade. Então, muitos alunos realmente não querem mais porque querem voltar a ter o seu espaço de descanso, o seu espaço preservado. Mas outros preferem continuar online porque... Ou pelo menos uma parte das atividades, né? Eles preferem aula presencial, mas outras coisas... E eu tenho uma experiência dessa que me relataram, foi a minha irmã, ela tinha marcou mais de uma vez com o orientador dela, toda vez dava alguma coisa errada, quando finalmente encontrou o cara na sala dele, foi um trampo chegar lá, ele sentou, falou, seu trabalho tá bom, então acho que é isso. E aí ele levantou para ir embora. E ela ficou, eu não acredito que eu perdi 2 horas para estar aqui, para você olhar para minha cara por nem 5 minutos e me falar, tá ok. Você podia ter me mandado isso por mensagem, podia ter me mandado um e-mail, mas você queria porque queria me chamar, porque eu achei que a gente ia ter uma conversa. Não, tá bom. Mas alguém mais mudou, continuou usando, ignorar? Yo quería comentar que en Uruguay la oferta virtual es aprovechada por la mitad de los estudiantes de formación docente en el conjunto de las especialidades. En sociología no, porque comenzó la oferta semipresencial este año. Pero en el caso de la totalidad de las especialidades, el 50% de los estudiantes sigue en la modalidad presencial y la otra mitad en la modalidad virtual. Pero dentro de ese 50%, la mayoría pertenece a localidades que no tienen centros accesibles para asistir presencialmente. Entonces, para ellos realmente es una oportunidad, desde localidades pequeñas de Uruguay, poder acceder a la modalidad a distancia. Em Portugal, teve um exemplo também que parece que estavam tentando continuar, que no período da pandemia teve, acho que mais de um professor que foi para TV aberta ministrar aulas para o público geral. Quem ligasse em tal hora, você assistir aula de matemática, aula de história, aula do idioma, português, no caso. E aí eles ensinavam na TV aberta, era isso, como se fosse um curso remoto, para poder diminuir o impacto da falta de escolas para os alunos sem acesso à tecnologia de internet, mas quase todo mundo ainda tinha televisão. Parece que estão querendo manter esse programa, ter um canal só de aulas de escola, principalmente nível básico, lá em Portugal. Isso eu achei muito legal. Posso resumir para elas, então? Just try to summarize everything that we're saying. That maybe has some examples. For some students in university, they prefer to have in-person class, etc. But for other activities like advising or even examining committees, they prefer like online meetings or something in some universities. But in another hand, somebody told about the students here in the state that we are in Federal District in Brazil, that the students, they prefer to have in-person class. Mostly because many of them get sick and problems with mental health. Also, it's a problem during this period, so they prefer to have contact and more interaction in person with other students. And another colleague from Uruguay, she said that right now in Uruguay, the teaching training in general, 50% are right now they are online. And it helps to have access to an academic training from some regions in Uruguay that they couldn't have this access. And for the end, somebody say, during our translation right now, that in Portugal, they have an experience with online class on television, just exactly because as many people that don't have access to internet, etc., but they still use TV, and they have TV in their home, so you can give class, lectures, etc., on using television. And in Brazil, there was a very, very, very popular, what's a kind of TV show that we call it Telecurso 2000.
the end of 90s and beginning of 2000s, that was very popular for primary education mostly, and was like on TV. So normally on Saturdays, but sometimes during the week at like 6 a.m., like you have online class using television, like in Brazil, and it's very popular. I think that everybody, when we speak about online class using televisions, we remember of this course. Thank you very much. It's really wonderful to hear what your experience is like. And Annette and I really value this international dialogue and collaboration. In the next part of the talk, Annette and I are going to talk about what we have tried to do moving forward in our classes using technology since the pandemic. And in particular, oh yeah, I'll stop. Oh, it's not over yet. Agora elas queriam comentar sobre as percepções delas duas, né, nesse pós-pandemia, como as universidades delas vão seguir em frente. Se vão voltar para o presencial, né, o ensino face a face, ou não, e se vai ter apoio institucional para ensino online, ensino híbrido e para acesso múltiplo aos cursos. So UBC has encouraged faculty to experiment with technology in their courses. So our learning management system lists courses in 4 different ways: fully in person, fully online, hybrid, where the course includes a mix of in-person and online activities, or multi-access, where students can either attend the course in person or online. A Universidade de British Columbia, oh, just a second, I'm buffering a little bit. A Universidade de British Columbia, ela incentiva seus professores a experimentar com a tecnologia e a utilizar da tecnologia de diferentes formas no seu ensino. Então, eles têm muitas opções de como proceder nesse pós-pandemia. Eles podem voltar completamente para o presencial, com todas as atividades sendo presencialmente no local da universidade. Tem também a modalidade online, que todas as atividades do curso são online e não necessitam de presença dos alunos em momento algum na universidade, para você conseguir completar o curso. Tem a modalidade híbrida, em que as atividades do curso são uma mistura de presencial obrigatório para algumas coisas e atividades online, como são desenvolvidas pelo instrutor. E também tem a modalidade de acesso múltiplo, né? Muitas possibilidades. Você pode dar estudantes a chance de assistir às suas aulas presencialmente ou online, que nem ela comentou antes sobre no slide do HyFlex. Okay. UBC has institutional support for this. We have a flexible learning strategic plan. There is grant funding for instructors, and there's technology support, and each department gets to decide how they want to offer their courses. Ela comenta que lá na universidade há suporte tecnológico e que as faculdades e cursos têm liberdade para poder escolher como será feito. So now I will show 2 ways that I use technology in the classroom. Ela vai mostrar agora 2 formas que ela utiliza, 2 jeitos que ela utiliza da tecnologia em sala. Sorry.
I'm teaching a course called Global Pandemics through Hybrid Pedagogy. This course takes a disaster studies approach to social vulnerability. It asks, how do inequalities shape the capacity of groups to anticipate, cope with, and recover from pandemics? Um dos cursos que ela está dando na universidade é voltado para as pandemias mundiais, catástrofes mundiais, e é para justamente explorar com os alunos como eles, como a humanidade, como pessoas podem se adaptar e lidar quando ocorrências como a pandemia vêm, né, para a gente, como eles podem solucionar problemas, como eles podem se adaptar a todos os problemas que podem surgir. A pandemia, nós tivemos problemas relacionados à saúde pública, tivemos problemas relacionados à acessibilidade à educação digital, à tecnologia, problemas de acesso à tecnologia em si, né? Então, como essas coisas podem ser resolvidas? Que estratégias podem ser criadas, podem ser elaboradas para poder lidar com todos os problemas que podem vir a ocorrer? My goal is to create a small class experience in a large class and to use technology to support pedagogy. O objetivo dela com essa atividade, com esse curso, é dar uma experiência de turma, de sala pequena, em uma turma que, na verdade, é médio a grande. E could you please go back to the last? Thank you. I'm sorry. E para isso ela utiliza da tecnologia conforme as necessidades pedagógicas. Ok. To create a small class experience, I split the class in half. 50% of students come to face-to-face class day 1 each week, and the other 50% of students come to face-to-face class day 2 each week. Para poder dar essa experiência de uma turma reduzida, quando é, na verdade, uma turma bem grande, ela dividiu a turma em 2, né? E aí uma parte da turma vem presencialmente em um dia da semana e a outra metade vem presencialmente no outro dia da semana. Before their face-to-face class each week, students complete an online class with a pre-recorded guest lecture from an expert made specifically for our course. This is a guest speaker who otherwise would not be available at that time or location. Antes de comparecerem à aula presencialmente, os alunos têm uma experiência de sala online, de aula online, com uma palestra com alguém, um palestrante que provavelmente não poderia estar no local no dia em que eles estariam tendo aula. E para isso eles devem tomar notas, podem interagir com o palestrante, mas é isso, é uma questão teórica online. Next, students complete online self-check comprehension questions, which are open book and low pressure. Students learn the key concepts from the online lecture and online reading. Em seguida, os alunos devem preencher como se fosse um formulário com questões a respeito do que foi visto na palestra online. E isso é como se fosse uma autoavaliação do que você aprendeu com essa palestra, e elas têm a duração de 1 semana. Não tem pressão sobre os alunos, sobre a exatidão das respostas,
os alunos podem acessar não somente as notas que fizeram ao longo da palestra assistida, mas também pesquisar online, ou checar os próprios livros de conteúdo, mas tem uma nota no final. In an anonymous survey, 100% of students said these quizzes were beneficial to their learning. Foi feita uma pesquisa, né? Questionaram os alunos anonimamente se essa forma de avaliação do conteúdo havia sido benéfica para eles, se eles aprovavam dessa forma, desse método, e eles falaram que foi muito boa, porque ajudava eles a fixarem melhor e checarem o conhecimento que eles haviam acabado de ver. Então, é uma forma de auxiliar o estudo sozinhos. In face-to-face class later in the week, student teams complete case studies from different pandemics. And these case studies can be completed face-to-face or online. Ela comenta que no esquema híbrido poderia ter, na reunião que tinha uma vez por semana, frente a frente, os alunos tinham estudos de caso sobre as questões pandêmicas e as atividades poderiam ser entregues online. Next slide, please. Next slide, please. Because the expert lectures were pre-recorded and I had created all the quiz questions, I was able to create a second version of this course as a massive open online course with UBC edX for free. And this course has 2,000 students from 100 countries. Como muitas das palestras foram também gravadas, depois, no período da pós-pandemia, foi possível ela criar cursos online, assíncronos, como se fosse um ensino à distância, mas online, abertos à sociedade, são de graça na plataforma da Universidade de British Columbia. Muitas universidades fizeram o mesmo, tem cursos acessíveis gratuitamente de Harvard, de Universidade de Oxford, de Cambridge, em várias plataformas. Next slide, please. I also do community engaged learning remotely, but I'm going to stop and let Annette speak because we are almost out of time, but these slides will be later. Basically, in a nutshell, my experience at U of C is very different. At the University of Calgary, basically our objective is to go back to the status quo, to return to pre-pandemic teaching. We have an ultra-conservative provincial government, which is very concerned about duplication of services and therefore implemented that my university is only to deliver courses face-to-face. And if we want to offer online courses, we have to provide a special justification for this to be online because we have a fully online university in the province. A diferença para a Universidade de Calgary é que a Universidade de Calgary resolveu obrigatoriamente voltar ao presencial, todas as atividades. E com isso tem... por quê? Por falta de financiamento, né? E também não tem suporte algum à utilização de tecnologias e aulas online. Quando o instrutor ou professor busca trazer isso para a sala, ele precisa preencher um monte de papelada justificando e conseguindo permissões para a utilização de qualquer tecnologia, qualquer plataforma, qualquer coisa. Por que você quer fazer isso com a sua turma?
Because of the same ultra-conservative government, we also deal with severe budget constraints because the university had its budget cut several years in a row now, which means that we don't have access to technology and we have very little support from the different departments in the university to even offer online classes. At this point, for example, we cannot readily get webcams in our classrooms. Our IT department is very small. We have problems with our Wi-Fi on campus, so a lot of engagement activities that are reliant on Wi-Fi are not working. So overall, we have the very opposite, namely very much a lack of support for online learning. Ela lista muitas das dificuldades, muitos dos problemas oriundos desse mandato provincial. É uma questão que o governo mandou. Então, não tem suporte institucional, mas também não tem suporte governamental. Houveram muitos cortes de verba para a Universidade de Calgary, para todos os departamentos. Então, o Wi-Fi na universidade não é bem distribuído por todo o campi, e também não tem conserto para tecnologias e equipamentos. É muito difícil você conseguir qualquer suporte financeiro e também para motivação dessas alterações. É completamente presencial e quase completamente analógico por mandato de governo. So we're going to end here just to leave a little bit of time for questions if there are any. But the takeaway message is that we deal with contextual factors, not just the technology. And so we have to make the best of the situation, no matter what the situation is. And sometimes the circumstances in which we teach are not ideal. I have some smaller activities that I use in my classes, but we don't have the time to discuss them. But we are happy to share our slides where we have links to some of those tools that we're using in our classroom, even when we overall have very little support for technology use. Ela comenta que está chegando ao final, ela vai abrir para perguntas, apesar de a gente não ter tempo o suficiente para cobrir todos os slides, ela vai compartilhar, e é necessário também pensar que é uma questão de um contexto social, não apenas na questão tecnológica, não focar apenas na tecnologia. O chão está aberto a perguntas. Alguém quer fazer comentários com elas? Alguma coisa? Uma que o pessoal tá morrendo aí, ó. Tá com o pé na cova. Daqui é? O Marcelo que eu chore aqui para o povo. Hi, Catherine. And I love the way that you have worked together. What's very interactive, and especially online. Even the audience, they are very tired because we are here since 9 a.m. But they still very interactive. The question that you asked for us was very interesting. I have one question, especially because the lecture before you in this conference was about the AI and ChatGPT, etc. It's a big challenge for everybody that's worked with technology and online learning. And how you both see this question? How can we deal with the AI as a tool, but also as a challenge for both of us? Aí eu só falei para ela que a gente tá cansado, como se 9 da manhã, tá todo mundo assim morrendo, mas que ainda assim a gente conseguiu interagir com as questões que elas lançaram e tal. Aí falei que a mesa anterior foi sobre o ChatGPT e inteligência artificial, como é que elas veem isso como um desafio, mas também como uma ferramenta. You can just for everybody. Yeah. My university is even just working right now on a policy for AI use in a classroom. Other universities are much farther ahead, and they have already made statements about how it can and cannot be used in each class. We're just working on a policy right now. I think there's some potential. I mean, I don't think it's going to go away, and we have to work with it somehow. Some models I've seen is that we let ChatGPT, for example, write an essay, and then the students go and fact check it to see the problems in the technology, for example. So you can use it for learning in very creative ways, I think.
but I'm not using it extensively in my teaching at all right now. O que ela respondeu a respeito do ChatGPT e inteligência artificial é que a Universidade de Calgary só agora começou a criar uma política, a desenvolver uma política e umas diretrizes a respeito do uso de inteligência artificial e ChatGPT nas aulas, tanto por professores quanto alunos, mas tem universidades que já estão muito à frente em estabelecendo esse uso e regras de uso dessa tecnologia. Ela afirma que não usa muito nas aulas dela, não tem tanta vontade, mas é uma coisa que você precisa estar aqui para ficar e eles precisam ir aprendendo, né, se adaptando para a presença disso na aula. Um dos problemas que ela cita com a presença o uso de ChatGPT nas aulas por estudantes é o uso sem filtro. Então, os alunos pedem para o ChatGPT escrever um texto, escrever um trabalho, um artigo por eles, e eles muito raramente não checam o resultado, né, que é entregue antes de submeter. Então, o texto pode vir com vários problemas e erros factuais, várias coisas que acredito que outros professores aqui já perceberam também em sua experiência em sala. Ok. I'm approaching AI in two ways. The first is having students think sociologically about inequality in AI, gender, race, and class. And the second way is I'm making my assessments more creative that the AI couldn't answer. So I go on ChatGPT and I put in my test questions and see what it says. And then I change my test questions to make them better. Ela comenta que faz uso da tecnologia, da inteligência artificial, do ChatGPT, e ela tenta utilizar de uma maneira que não é normalmente utilizado, para que ela possa trabalhar de forma mais criativa. Ela percebe também, ela busca fazer o uso do ChatGPT com alunos dela, dentro da pesquisa dela, sobre diferenças das respostas, porque a inteligência artificial é treinada com uma base de textos que traz muitos problemas, principalmente de presença de gênero, né? Muitas línguas, inglês principalmente, a inteligência artificial devolve resultados em traduções e em elaborações que pendem muito mais para o feminino como negativo e o masculino como positivo, como dominante. Então, é biased, né? É pouco enviesado, exatamente. Thank you for... will you share the last slide for us? Or you said that you'd share before ending? Oh, no, I mean a share as we can send it to you, and then you can send it to those in the audience. Okay. Quem tiver interesse em ver o resto dos slides, porque nos slides tem muitos métodos, técnicas e atividades que elas propõem com os alunos delas. Vocês podem pedir para o pessoal da organização que elas vão mandar para eles, a organização da conferência. E recomendo, é bem legal, dá umas boas dicas sobre o uso de tecnologia para professores e também tem questionamentos muito importantes. Sim. So thank you very much again for the opportunity to listen to you. What's amazing, the opportunity to have you here using technology, because that made possible to both of you be here tonight with us. So thank you very much and see you. Thank you. We also would like to thank the conference organizers as well as everyone who held out in the audience and for your participation and sharing your insights, as well as the two wonderful translators. Thank you, everyone. Okay.
elas estão fazendo agradecimentos pela presença de vocês, para os organizadores daqui, também aos tradutores, todo mundo que deu insights para essa experiência, essa conferência, e é isso. Pronto. Bye bye. Thanks, Annette. Thanks, Catherine. It was a privilege to translate for you. Agora é a hora do sorteio, a hora mais esperada do dia. Cada dia do